Avançando para a lição da quarta-feira, nós vamos encontrar aqui o título Advertência contra a idolatria. Vamos avançar no capítulo 10, dos versículos 14 a 22, e a lição, na pergunta 4, faz a seguinte pergunta: por que devemos fugir da idolatria? Bom, Paulo aqui vai retomar o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos. Eu quero mais uma vez enfatizar que o assunto aqui não se trata de alimentos imundos e limpos. Permanece a regra de Gênesis capítulo 7, permanece a regra de Levíticos 11. Não há mudança. Então não se trata que agora os alimentos imundos estão liberados para servirem de alimento. Não é isso. Também não tem a ver com o regime, se vegetariano ou volacto vegetariano, ou aqueles que fazem uso de carne para sua alimentação. Não é esse o tema. O tema aqui é carnes sacrificadas aos ídolos. Então, Paulo retoma esse assunto e, irmãos, hoje parece que esse tema não tem nada a ver conosco, é até estranho para nós, mas para aquele tempo tinha muita coisa envolvida. Então, qual era o contexto? Muitas festas pagãs com idolatria e imoralidade eram acompanhadas de bebida, comida, carnes sacrificadas, sacrifícios de animais, e muitos dos sacerdotes recebiam suas porções dessas carnes, repassavam a donos de açougue que, por sua vez, vendiam estas carnes no açougue. Então, neste contexto, Paulo está dizendo: se você vai ao açougue, isso está no versículo 25, não está nem na porção direta aqui, mas vou utilizar, podem comer de tudo que se vende no açougue, novamente, respeitando carnes limpas e imundas, sem dúvida nenhuma. Não fique perguntando. Então, Paulo aqui abre uma exceção, dizendo que aquilo que eles compravam no açougue não precisaria saber. Às vezes, o próprio açougue talvez nem soubesse o que era uma coisa e outra coisa. Mas o que Paulo está reprovando de forma muito, muito clara, a participação e a presença de cristãos nestas festas pagãs. Esse é o grande ponto. Paulo está dizendo que os cristãos não deveriam participar. Isso estava claramente proibido. O critério é nítido. Em casa, comer essa carne é permitido, porque o ídolo nada é. Ele já mencionou isso lá no capítulo 8, versículo 4. Mas tomar parte nas cerimônias pagãs, onde banquetes, imoralidade, idolatria aconteciam, rolavam solto, significava ter comunhão com os demônios. E esse é o aspecto. Capítulo 10, versículo 20. Esse é o grande ponto. Da mesma maneira como aqueles que participavam da ceia do Senhor tinham comunhão com Cristo, os que participavam destas festas orgíacas, imoralidade, bebida, glutonaria, cumilança, imoralidade, isso era ter parte com os demônios. Por isso Paulo afirma o seguinte: vocês não podem beber o cálice da ceia do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês têm que escolher uma coisa ou outra. Vocês não podem. Como Jesus havia dito também, ninguém pode servir a dois senhores. Então, o que Paulo está deixando muito claro é que aquela comunidade não deveria participar desse tipo de festividade com imoralidade, idolatria, cumilança, sacrifício de animais. Mas aquela carne que ele comprava na açougue, tudo bem. Paulo cria essa acomodação. E veja, irmãos, Paulo aqui nos ensina que Deus requer plena lealdade. Isso é extremamente significativo. A idolatria indica, o apóstolo provocava ciúmes no Senhor, uma forma humana de se referir a Deus, que Deus teria zelo desta situação. Para que isso não acontecesse, Paulo então vai oferecer uma solução, já mencionada no capítulo 8, uma regra infalível que foi lá mencionada no capítulo 6:4, extraída de Deuteronômio 6:4. E esta palavra, fujam da idolatria, que aparece aqui, irmãos, deveria ser, portanto, estar firmada na mente daqueles cristãos de Corinto. Está no versículo 14. Meus amados, fujam da idolatria. Então,
Esse é o contexto. Espero que tenha ficado claro. Afaste-se desses ambientes, não participem. E desta maneira, eles também não estariam ferindo a sensibilidade dos irmãos, porque havia uma confusão. Esses irmãos mais simples que achavam que não deviam ir, mas aqueles mais fortes achavam que deviam ir, criava uma confusão, uma divisão na igreja. Então Paulo diz: fujam da idolatria. E aqui, mais uma vez, Paulo resgatando com a compreensão de Deuteronômio 6,4 e do acréscimo que fez Jesus: amem a Deus sobre todas as coisas, mas não se esqueçam, amem ao próximo como a vocês mesmos. Desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.